Estamos indo ao Dollarama mais que gostaríamos? Talvez. Mas, enfim, sempre que vamos lá, compramos coisas que precisamos, né, Rafael? Sim. Exatamente. Então, isso alivia a nossa culpa. E hoje vim mostrar pra vocês o que a gente comprou lá. A gente acabou de voltar. Compramos, ó, esse bolzão, porque o Rafa comprou a batedeira, eu mostrei pra vocês no último vlog, mas é só a batedeira, então precisava de um bowl pra poder bater as coisas. Foi R$4,50, bem grandão. No Walmart tava, tipo, $13, então valia muito a pena comprar no Dollarama. Comprei petiscos pra Paloma. Ela adora esse daqui, ajuda a limpar o dente dela, então vale a pena. Também ele custa, acho que R$4,50, R$4,75, é bem baratinho. O Rafa comprou esponja pra limpar, principalmente a banheira, porque geralmente louça a gente lava na máquina, né? Então a gente usa muito esponja pra limpar a banheira e o vidro do box. O que mais? Esses produtinhos aqui, ó, deixa eu tirar tudo pra mostrar pra vocês. Não sei se presta, porém, eu estava muito precisando de coisas para o rosto. Primeiro esse daqui, que é um mousse para lavar o rosto. Nosso sabonete de rosto estava acabando. A gente comprou aqui também. Lá no mercado, no TNT, no mercado chinês, a gente comprou um sabão que era super bom, um sabonete de rosto super bom, só que tá acabando. Então, achamos essa marca aqui. Eu pesquisei na Amazon, tava bem avaliada. E tava tudo, custava R$4,50. Então eu falei, cara, eu vou levar os três. Esse aqui é um mousse pra limpar. Esse aqui um tônico. E esse aqui um sérum. Vamos testar, vamos ver se é bom. No pior dos casos, gastei $15, nem $15 direito. E é isso, mas tava precisando. Eu queria comprar o da The Ordinary, mas da The Ordinary vai ser mais caro. Então aproveitar que tava no Dollarama, aproveitar que tava num preço bom. Vamos ver se presta. Conto pra vocês depois. O que mais compramos? Um shampoo dessa marca, o Marc Anthony. Eu tô usando, vocês sabem, o definidor de cachos dele, eu tô gostando. Então acho que vai ser... A patina Paloma no fundo do vídeo, mas ela tá brincando com o ursinho dela. Enfim, eu tô usando o definidor de cachos, então pode ser que o shampoo seja bom também. Eu tô gostando do creme. Na verdade, não, é tipo um gel, né? E eu acho que o shampoo vai ser bom também, vamos ver. E tava R$4,50. O que mais temos? Temos clips para eu poder fixar os meus textos, assim, porque eu tô imprimindo as coisas e as folhas estão soltas, então poder segurar tudo juntinho. 1,25, 200 clips, tá ótimo. O que mais? Temos peneira. Rafael também comprou das coisas culinárias dele. Foi R$2,75. Molho de poutine, que você coloca na água. Vocês viram no vlog passado que eu fiz poutine e é bem gostosinho o molho. A gente comprou 2, são 2 por R$1,50. E fomos no TNT de novo. E o morango tava em promoção. Mas, gente, já não tinha quase nada de morango. Tinha bem menos do que ontem. Então, compramos mais 2 caixas por 97 centavos. Maravilhoso, tudo de bom. Eles estão bem docinhos. Ó, lá vocês viram no fundo que a gente comprou as 2 caixas ontem, só tem uma caixa. Então, já compramos mais 2 para garantir pelo menos a promo durante essa semana, né? E foi isso de compras. A gente também comprou um frango para almoçar lá no TNT. Basicamente foi isso. Eu tô voltando do banco e eu tenho 2 coisas pra falar pra vocês. A primeira é que voltou a nevar. Tipo, a rua está toda coberta de neve. Começou a nevar quando eu tava saindo de casa. Agora tá nevando menos, mas foi o suficiente pra, tipo, cobrir a rua de neve e ter que usar casaco. Como vocês podem ver, eu estou todo repleto de neve. Já tá um caos em Montreal, as ruas estão sujas. Eu tô, assim, de luto pela minha primavera. Bem que me avisaram que ia ser assim, eu não quis acreditar, eu quis ser ingênuo.
Mas é isso. Então, quem sabe semana que vem, ou mês que vem, ou um dia, teremos temperaturas gostosas em que não precisaremos sair de casaco de neve, tá? Só queria deixar registrada a minha indignação e o meu luto para vocês. E a segunda parte do que eu queria falar é sobre como o sistema bancário brasileiro é muito, muito, muito bom. Porque, cara, de novo, eu demorei 1h30 no banco. Por quê? Vou contar a história para vocês. Eu quero um cartão de crédito. Porque aqui no Canadá, para você construir um dossiê de crédito, você ter score para fazer as coisas, você precisa de um cartão de crédito. Basicamente é isso. Você pode pagar faturas, que nem eu pago o do celular, a universidade, mas o que dá score mesmo é o cartão de crédito. E o meu banco, que é o BMO, ele não me deu um cartão de crédito, porque eu não tenho dossiê de crédito. Só que aí vocês entendem que fica num loop de que eu não consigo um cartão, porque eu não tenho o dossiê de crédito, mas meu dossiê de crédito não melhora porque eu não tenho um cartão. E aí eu falei, cara, eu vou abrir uma conta no Desjardins, eu vou pedir um cartão no Desjardins, porque parece ser mais fácil de conseguir. Daí eu fiz a demanda online, depois de uns dias eu liguei no serviço automatizado deles e falou que tinha sido aprovado. Eu falei, nossa, arrasou, 10 de 10. Dias depois, eu recebi uma carta dizendo que, por conta de não conseguir consultar as minhas informações de crédito e talvez porque elas são recentes, não sei o quê, eles não tinham como dar prosseguimento na minha demanda. E eu fiquei super confuso, liguei lá e, mano, eu fiquei 40 minutos no telefone com a mulher e ela me explicou que, como você acabou de chegar, você vai precisar pedir o cartão em uma agência do Desjardins, porque daí eles vão colocar um código que vai autorizar mesmo você não tendo dossiê de crédito. Eu falei, gente, qual a dificuldade de colocar isso no site, sabe? Qual a dificuldade de explicar isso para as pessoas, em vez de eu fazer uma demanda, porque cada demanda de cartão que você faz impacta o seu score, que nem no Brasil, sabe? Se você ficar fazendo muita demanda de empréstimo, de cartão, isso impacta negativamente no seu dossiê de crédito. Aí eu falei, não, beleza, vou então, me marca um horário. Cara, a gente ficou 20 minutos tentando encontrar um horário e não dava, nunca dava. Eu acho bizarro isso, você ter que ter um horário para ir no banco, né? Enfim, peguei, fui hoje, que era 9 horas, cheguei lá, a mulher super simpática, e ela falou que eu teria que abrir uma conta para poder ter o cartão. Falei, beleza, abre a conta. Eu já tenho o seguro de apartamento do Desjardins, o meu seguro médico da faculdade é Desjardins. Aí eu falei, daqui a pouco eu abandono o BMO e fico só com o Desjardins. Aí ela fez a demanda, demorou 1000 anos para abrir a conta, e depois eu fui sentar com outro cara para poder pedir o cartão. E aí também demorou 400 anos. E aí eu falei assim, no final ele me deu as coisas para assinar e tal. Eu falei, isso significa que foi aprovado? Aí ele, não, aqui ainda tá, tipo, em espera de análise. Aí eu falei, gente, não é possível, sabe? Eu só quero um cartão de crédito. Aí eu falei, como vocês vão me comunicar o resultado? Ele falou assim, eu acho que eles vão te ligar, e se eles não conseguirem te ligar, eles vão te mandar por e-mail. Eu duvido. Tenho certeza que eles vão mandar por correio. Enfim, é isso. Essa é a vida de quem mora no Canadá e depende de bancos. 400 anos para abrir uma conta, conseguir um cartão para tentar ter um dossiê de crédito aqui nesse país, e tá nevando e é segunda-feira. Ai, que inferno. Quem vai tomar café? Falou comer. Quem que vai comer? Vamos comer biscoito, Paloma? Biscoito? Biscoito. Vamos comer biscoito, então. Vamos. Vamos? Vamos comer biscoito?
weather. Antes de eu gravar esse vídeo, o Rafael tava reclamando que o tempo tava tão bom, gente, porque isso aqui é a primavera. Olha isso aqui. Tá um frio, tá -10 hoje, a sensação térmica. A gente tá indo no Walmart, geralmente a gente vai de sexta-feira, mas ontem eu tive um babado da universidade que eu vou contar com calma pra vocês quando eu chegar em casa. Mas, cara, olha o cabelo, olha o vento, sabe? Olha tudo. Eu tava tão feliz com a primavera quentinha, mas me disseram, eu não quis acreditar, e Montreal falou, mas você vai acreditar, e agora eu tô pagando pra ver. Horrível, gente. Quero o calorzinho dos 15 graus de volta. Mas, enfim, e o cabelo que pare de ficar horrível, horroroso, mas faz parte. Estamos aqui enfrentando mais um dia de frio nessa terra chamada Montreal. Quem disse que não temos ovo de Páscoa no Canadá? Ó, da Kinder Ovo, $13. O dólar deve estar uns R$4, ainda tá mais barato. É, tá mais barato que no Brasil ainda. Mas só tem isso também, não vi mais nada, só vi esse. Estamos voltando pra casa e não tem mais uma neve no chão, como o Rafael bem observou. E tá um sol. A gente tá com calor andando. Tipo, não tá quente, né? Não tá calor, mas... Cara, quem vai entender esse tempo? Muito doido. Olha ali, pelo amor de Deus. Que loucura. Mas pelo menos não tá mais aquele vento gelado horroroso. Vou mostrar pra vocês as compras de hoje lá no Walmart. Foi isso aqui que a gente comprou. Deu $140. A gente comprou algumas coisas que a gente não tá acostumado a comprar. Por exemplo, esses waffles. A gente queria provar, deu uma vontade assim de comprar. E para comer com waffle, compramos também xarope de... Mas eu acho que não é maple. Esse aqui é xarope normal, né? Então compramos para comer com os waffles. Vou mostrar para vocês também outras coisas que a gente viu e ficou com vontade. Esse caramelo macchiato da Starbucks, que eu adoro, o Rafa adora, então tava um preço legal, a gente achou que valia a pena. Esses patezinhos pra Paloma também são 5 por 5, então ela adora e vale muito a pena, porque ele é dose única, digamos assim, né? Aqueles grandões é ruim, porque se você compra, você fica meio condicionado a dar pro cachorro sempre, porque senão vai estragar. Esse aqui é melhor, porque eu dou uma única vez pra ela, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e não acostuma ela a comer todo dia esse tipo de coisa. Que mais? Compramos café gelado, também tava num preço legal. Suco de maçã, sou viciado em suco de maçã. Essa porçãozinha de salmão tava por $10. Eu tô com vontade de comer sushi, temaki, então a gente vai fazer hoje pra jantar. Por conta do sushi também compramos alga. Esse pack aqui de presunto. A gente gosta bastante. Eu faço sanduíche para levar para a faculdade, para tomar café. Tô tentando ir menos no McDonald's. É mais barato, assim, é muito barato, compensa muito financeiramente falando. Só que não é bom para a saúde. Então, tento levar uns lanchinhos para a faculdade, para as aulas de chinês, principalmente, que eu saio muito cedo de casa. Os waffles já mostrei. A famosa torta de maçã. Gente, essa torta é muito gostosa. Eu e o Rafael, a gente adora. Ela custa acho que $7 e é muito, muito gostosa. Tem 2 versões dela. Uma que é uma torta tradicional e essa daqui que é de crumble. A gente prefere a de crumble, é muito boa. Tomatinho cereja, que eu uso pra fazer salada e pra colocar nos sanduíches. Esses mini brownies aqui, dessa marca To Bite. A gente gosta muito de comer os cupcakes deles. E também os biscoitos a gente já comprou. São tipo umas bolachinhas. A gente queria provar o brownie. Então compramos pra experimentar. Batata, que a gente usa pra fazer frita, purê, várias coisas. Sempre bom ter em casa. Arroz de sushi. 2 sacos de pães, que fica $6. Essa marca aqui, 2 por 6. Que mais? Compramos feijão, que acabou o feijão daqui de casa, então compramos para deixar. Mais torta de maçã, essa daqui tava em promo, eles reetiquetaram ontem e depois eles reetiquetaram hoje de novo, porque tá perto do vencimento. Então, tava custando $3,73, eu acho que devia custar uns 4 e pouco, quase $5 originalmente, aí foram reetiquetando e a gente comprou por $2,80. Sempre legal, se você vai no Walmart, prestar atenção nessa parte eles colocam prix de liquidation, né? Então, são produtos que estão remarcados porque tá perto do vencimento, mas dá para aproveitar. Esse aqui vence amanhã, mas com certeza, se comer depois de amanhã, ninguém vai morrer, né? Por isso. Que mais? Vinagre branco para temperar o sushi. A gente queria comprar vinagre de arroz, mas estava bem caro, então compramos o de vinho mesmo.
Vou deixar as coisas de cabelo pra depois. E esse daqui, que é um produto pra limpar a banheira, o Rafa tava reclamando que tem tipo um sebo, um limo assim na banheira que não sai de jeito nenhum. Provavelmente é por conta do sabão, então a gente comprou esse produto aqui que é específico pra tirar essas crostas, tanto de vaso sanitário, de pia e de banheira. Então, é isso. E aí, que eu falei que eu ia mostrar o de cabelo, eu precisava de condicionador novo, então achei essa marca, não sei se ela é boa, mas ela tava com um preço muito bom. E é pra mim a curvatura de cacho, tô deixando o cabelo crescer e tá complicado cuidar dele. Então comprei esse daqui, condicionador, shampoo, eu já mostrei pra vocês semana passada, comprei no Dollarama, do Marc Anthony, tô gostando. Essa máscara de hidratação é da mesma linha, ó. Vamos ver se é boa também. Tava, se eu não me engano, R$ 7,97 cada um. Então, US$ 8 cada uma. E também comprei essa pomada pro Rafa, que é uma pomada pra. Bom, pela marca, eu acho que é o cabelo mais ondulado. E ela dá um efeito molhado, assim. Eu também vou usar nas laterais do meu cabelo pra controlar um pouco do volume. Mas o Rafa também tá com o cabelo grande e ele não se deu muito bem com o meu modulador de cachos, então compramos essa pomada pra ver se é melhor. E é isso, gente. Foi tudo isso aqui, US$ 140. Não compramos proteína essa semana, é justamente por isso que a gente aproveitou para comprar essas coisinhas que geralmente a gente não compra, tipo café da Starbucks, café gelado, coisa para fazer sushi, porque como sobrou bastante carne da semana passada, a gente se deu ao luxo de comprar umas coisinhas que geralmente a gente não consome e provar, né? Tipo waffle, que a gente tava com vontade. E é isso. Olá, como vocês estão? Vim aqui gravar o encerramento do vídeo com meu boletãozinho novo na universidade. E trouxe alguns tópicos que eu quero comentar com vocês antes do encerramento, para fazer sentido algumas coisas que eu mostrei durante a semana e outras coisas que eu não consegui comentar. Porque, enfim, essa foi uma semana estranha sentimentalmente para mim. Hoje mesmo eu e o Rafa estavam assistindo algumas coisas na televisão e eu fiquei emotivo várias vezes. Eu acho normal ter essas semanas com altos e baixos, semanas que a gente tá mais alto astral e outras semanas que a gente não tá tão assim. E essa semana que passou, pra mim, foi uma dessas semanas em que a gente não tá tão alto astral. Tanto que eu decidi me dar uma folga dos seminários e eu não fui para a universidade essa semana. Na quarta e na quinta, eu só fui para a faculdade para o chinês, então na terça e na sexta. São coisas que eu faço por prazer, que eu gosto, que me relaxam, não me deixam tenso, né? E diferente dos seminários que eu tenho que participar, comentar e não sei o quê. Como falta pouco para acabar e eu não faltei nenhuma vez. Não conta a presença, de toda forma, mas eu não tinha faltado nenhuma vez. Então eu falei, cara, essa semana eu mereço, vou me dar esse tempo, sabe? Acho que é preciso também você reconhecer quando você tá chegando no seu limite. E para mim, essa semana eu tava perto do meu limite, assim, então falei que era o momento de ficar em casa. Rafa protestou um pouco, falou: não, vai pra universidade, você pagou caro, você tá aqui para isso, eu não sei o quê, mas achei melhor respeitar o meu tempo, a minha intuição e dar uma relaxada e foi ótimo. Eu consegui descansar um pouco, colocar a cabeça no lugar, pensar em várias coisas, organizar o meu tempo, principalmente na questão dos trabalhos que eu preciso fazer. Não diria que foi uma semana produtiva. Só fiz as coisas do chinês, basicamente. Li um pouquinho, uns textos que eu precisava ler, mas enfim, quero ver se eu me concentro nisso agora, no final da noite, depois de editar o vídeo. E amanhã, de manhã. Mas enfim, acho que é isso. Tem momentos que nós estamos 100% produtivos, momentos que não estamos tão produtivos, e a gente não pode se cobrar tanto estar nesse pique o tempo todo. Não é uma coisa saudável. E eu aprendi ao longo do tempo, na graduação e no mestrado, me cobrava muito em relação a isso, mas decidi que não fazia mais sentido e que eu só faria doutorado se eu não tivesse essa cobrança comigo mesmo. Sabe aquela famosa frase de que às vezes você é o seu próprio carrasco? Então, é o que eu estava sentindo no mestrado, né? E eu falei que no doutorado eu não faria isso comigo e eu respeitaria mais os meus limites pessoais. E essa semana foi a comprovação disso. Mas enfim, tivemos boas notícias essa semana que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que, não sei se vocês vão lembrar, no vlog passado eu comentei que o meu orientador não estava se sentindo tão confortável com essa minha proximidade teórica com a inteligência artificial. Não que ele não estivesse gostando, mas ele comentou comigo que se eu quisesse ir mais a fundo nisso, se eu quisesse tornar o meu doutorado sobre isso, eu teria que encontrar um co-orientador, porque a área dele é mais fenomenologia, e no projeto de pesquisa dele, que é sobre plasticidade perceptiva,
ele engloba a tecnologia como um dos elementos que moldam a nossa percepção do mundo, porém, essa questão mais próxima da IA, né, de entender sistemas inteligentes, quais são as questões que são colocadas em jogo por conta da inteligência artificial, é todo um outro campo que é mais da filosofia da inteligência artificial, filosofia da tecnologia, que não é tanto, ele não domina tanto. Então, ele sugeriu que a gente encontrasse um orientador, e eu falei que se ele se sente confortável, por mim, ok, eu também me sinto confortável. Ele sugeriu o nome de um professor, eu mandei e-mail para esse professor, ele me respondeu tentando marcar um horário para conversar presencialmente comigo, mas por conta das minhas aulas, ficava muito difícil todos os horários que ele me propunha, e eu acabei fazendo uma coisa que aqui no Canadá não se faz, que é mandar muitos e-mails, porque os professores param de responder, eles são muito ocupados, eles são muito desorganizados também, eles estão naquele fluxo maluco de aulas e não sei o quê, então seja o mais breve e objetivo possível. Mas, enfim, eu tava tentando marcar horário com o cara, né? E o meu orientador, ele me deixou mal acostumado, porque ele responde muito rápido e ele sempre responde. Então, enfim, eu achei que seria o mesmo caso, não foi. E aí, essa semana, eu aproveitei que eu não fui para a faculdade na quinta-feira e eu tinha visto que ele dava uma matéria de graduação. Descobri qual que era a sala dele e fui atrás do homem, gente. Aí, ele foi super simpático comigo, me pediu desculpa por não ter respondido o e-mail. Ele mesmo fez uma meia-culpa falando que ele é desorganizado, que ele precisa organizar melhor o trimestre dele. Mas, enfim, ele me convidou para almoçar com ele, né? Ele estava dando aula de manhã, era umas 10 da manhã, cheguei no intervalo da aula dele. Aí eu pedi para assistir o final da aula dele, porque era sobre tópicos de metafísica e eu me interesso pelo assunto. Assisti, foi bacana. E aí a gente foi almoçar e eu conversei com ele, discuti o meu projeto, ele me deu algumas dicas, fez algumas críticas boas também. E aí, no final, eu perguntei pra ele, tá, mas você tá aberto para uma co-orientação, né? E tal. Ele falou, não, tô super. Eu já trabalhei com o seu orientador, então a gente se dá bem, nós nos conhecemos. E, cara, como a vida é bizarra. Esse professor, um dos orientadores, ele é americano, mas ele fala francês super bem, ele dá aula aqui na Universidade de Montreal. E um dos orientadores do Júlio, da banca, se eu não me engano, foi orientador dele. Foi orientador e estava, obviamente, na defesa de doutorado dele. Ele fez na NYU, na Universidade de Nova York. E foi o David Chalmers, que é um teórico super importante nesse meio da percepção, da consciência. E eu descobri que ele, além de ser amigo próximo do David Chalmers, ele foi para o Brasil no casamento do Chalmers, porque o Chalmers é casado com uma brasileira que é de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E eu fiquei assim, cara, como o mundo é um ovo, entendeu? Então, assim, eu estou separado a 1 grau de distância do David Chalmers, que é um dos grandes nomes, assim, da área, da tecnologia, da filosofia da tecnologia. E, tipo, o cara já foi pro Brasil. Enfim, sabe? Muito doido isso tudo. Mas deu super certo, então agora eu tenho um orientador. Eu ainda não discuti com o meu orientador, não falei pra ele ainda, porque ele tá justamente nessa pilha do trimestre, então eu falei, eu vou deixar as coisas se acalmarem. E aí eu converso com ele sobre isso, até também para deixar o corpo esfriar um pouco, porque senão vai parecer que eu fiquei super animado com a ideia e que eu tô mais pra lá do que pra cá. Então, vou ir com calma. E aí, quando acabar o trimestre, começar o verão, a gente for discutir o projeto, eu falo, então, conversei com outro professor, ele aceitou, como que a gente formaliza tudo isso, mas já queria trazer para vocês que o professor aceitou. E agora eu vou ter 2 orientadores. Vai ser interessante, eu nunca tive essa experiência, mas cada um contribuindo numa área diferente, isso é muito legal. E também, nesse dia que eu fui encontrar com esse professor, eu aproveitei para passar na biblioteca e pegar um VR. Eu coloquei imagens, vocês viram os momentos anteriores, de mim e do Rafa jogando, interagindo com o VR, né, com o óculos de VR. É o MetaQuest 3 da Meta, né, que é a antiga Facebook, do Mark Zuckerberg. E é a última geração do MetaQuest, né, que é a 3. E a Universidade de Montreal, eles disponibilizam, eu falei sobre isso no Instagram, inclusive se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar aqui o @, me segue lá, eu sempre mostro algumas coisas mais estáticas e momentos mais rápidos da minha rotina. E a universidade, aqui a gente, no trimestre, né, nós pagamos algumas taxas que incluem, além das taxas escolares, vai incluir o sindicato dos alunos, porque aqui os sindicatos são muito fortes, então cada área, né, nós temos o sindicato dos alunos da filosofia, aí tem o sindicato dos alunos de pós-graduação, tá.
E essa contribuição é obrigatória. Aí a gente contribui, tem a taxa de contribuição para o complexo esportivo da universidade. Daí a gente pode usar o complexo gratuitamente, né? Assim, a gente tem livre acesso, a não ser as aulas, tem aula de yoga, artes marciais, que aí você paga a parte. Mas enfim, tem piscina, musculação, as quadras de basquete, quadra de hóquei e tudo mais. Isso está incluso na nossa contribuição e é tipo barato, é tipo uns $20. Bem mais barato do que se você fosse numa academia de verdade, num complexo, e você tivesse que pagar uma assinatura de membro, né? Então, a gente contribui. E uma das taxas, que inclusive é uma taxa que não é obrigatória, é uma taxa que chama de melhoramento da vida estudantil e fundo tecnológico, não sei do que. Mas essas duas taxas são opcionais, você pode tirar. Quando vem a fatura, você pode pedir para eles removerem essas duas taxas. Elas duas juntas somam $80, mais ou menos. E com esse dinheiro que eles arrecadaram, eles compraram 20 equipamentos de VR, 20 MetaQuest 3, e colocaram à disposição dos alunos. Então, eles mandaram um e-mail para a gente falando que tinha essas unidades tinham chegado, estavam espalhadas pelas bibliotecas da universidade, e que você podia, né, pegar gratuitamente. E é isso, era só ir pedir para a biblioteca reservar, você passava lá e pegava. E fiz isso, aproveitei que eu não ia para aula. Falei com o professor, almocei com ele, depois passei na biblioteca para retirar e trouxe para casa. E, cara, é muito legal. Eu já tinha usado VR numa festa de aniversário de uma criança que eu tinha ido, de que é prima da sobrinha do Rafa, e tinha esse equipamento de VR e foi super legal. E agora a gente está testando mais, com calma, sem estar naquele contexto de festa, e, cara, é muito fascinante. E como pesquisador, né, eu até brinquei no Instagram que fica a dúvida se eu estou procrastinando ou fazendo experimentos, né, estudos de caso por meu doutorado. Mas o fato é que eu realmente fico muito intrigado como isso mexe comigo e como mexe com a nossa percepção. Só para dar um exemplo, né, eu tenho medo de altura, e é uma fobia mesmo, eu tenho uma fobia de altura. Não consigo me aproximar muito de sacadas. Acho que vocês viram, eu já comentei isso aqui, né, ali, o dia que eu mostrei a sacada aqui do apartamento, eu não consegui ir muito na beirada. Prédio de vidro me dá uma agonia, aquelas coisas assim, que nem tem o Sesc em São Paulo, lá na Paulista, que é todo de vidro, o último andar, acho que é o 25º, sei lá. E você pode se aproximar da beirada de... Gente, aquilo ali é um negócio que me imobiliza. Eu não consigo, de jeito nenhum. E, enfim, eu tava usando, comentei isso porque eu coloquei o VR e lancei um jogo que era de missão espacial. E na abertura do jogo você fica, tipo, em cima da Terra, você tá dentro da nave, mas sua visão é o planeta Terra, assim, tipo, gigante. E me deu um medo naquela hora, como se eu estivesse realmente ali em cima. Então, é muito maluco, no meu ponto de vista de pesquisador, mesmo eu sabendo que é um VR, que é um jogo. Como isso pode me deixar com medo, de fato, como se eu estivesse lá, né? Como isso vai além de uma questão só visual, mas ela realmente se torna uma questão corpórea. Enfim, é isso que eu quero estudar, é isso que me deixa intrigado nessas novas tecnologias, né? Como isso mexe com a gente para além de uma simples questão visual ou psicológica, né? É uma coisa corpórea, corporal, é louco. Enfim, estamos nos divertindo com VR. Você pode ficar com ele o tempo que você quiser, na verdade, você vai renovando automaticamente, a não ser que uma pessoa peça para reservar, né? Aí você tem que ceder para ela, porque você já ficou com ele um certo tempo. Enfim, achei super legal isso, muito bacana que a universidade use esse dinheiro, e realmente não é uma universidade barata, né? Eu pago menos por ser doutorando, mas o pessoal da graduação e do mestrado não é barato, mas é legal você ver que a universidade investe nessas coisas todas. Isso é muito bacana, isso é muito legal, e é para isso que o dinheiro tem que ser utilizado, né? Os banheiros daqui são super limpos, cheirosos, sempre tem papel, tem máquina de ar para secar a mão. As salas de aula são todas equipadas com speakers nas paredes. Os professores só chegam, apertam um botão, tem um painel de controle ali na mesa do professor. Ele aperta o botão, a tela desce automático, o projetor já liga, ele só pluga o computador, sabe? Não é aquela cabaiada, assim, não. É só pegar o computador, os cabos já estão ali, você escolhe se é Mac, se não é, se é HDMI, não sei o quê, conecta ali e começa a sua aula. Assim, é muito legal ver que a universidade
realmente não está enchendo o bolso de acionista ou sei lá o quê, mas realmente está investindo na estrutura da universidade, em livros, em bibliotecas, né? Vocês viram que eu aproveitei as salas individuais da biblioteca, também é de graça para nós alunos, então, de graça não, né? A gente paga uma contribuição para a biblioteca também. Só que é isso, a gente vê retorno. Então, se você paga e você está utilizando, você tem essas ferramentas, isso você paga com menos dó, entre aspas, porque tá voltando para você e tá contribuindo de uma forma positiva para sua formação e para sua qualidade de vida como estudante. Isso eu acho muito, muito importante, né? Bom, o próximo tópico que eu queria comentar com vocês é sobre a sexta-feira. Eu não consegui filmar, infelizmente, mas eu fiquei o dia todo na faculdade. Foi o dia que eu mostrei. Eu me mostrei na sala da biblioteca, que eu trabalhei de lá, né? Eu fui assistir aula de chinês de manhã, depois eu fui para a biblioteca, né? Primeiro eu almocei no restaurante da faculdade, que é um pouco caro, e eu não achei gostosa, não achei gostosa a comida. Café da manhã e almoço eu gastei, tipo, $20 lá. E se eu fosse no McDonald's, por exemplo, seria mais gostoso, eu gastaria menos. Então, não achei tão bacana, o hambúrguer não estava tão gostoso. E foi isso, foi $11 o hambúrguer, não achei que valeu muito a pena, mas enfim. Aí depois eu fui para a biblioteca, dei aula de lá, e porque às 5 da tarde tinha um coquetel de encerramento de um evento de 3 dias. Era um tipo um colóquio de estudantes da pós-graduação. Então, várias pessoas apresentaram. Eu, infelizmente, não consegui assistir a nenhuma apresentação, porque eu dava aula nos horários, né? Era uns horários bem ruins, assim. Mas eu falei, cara, eu vou no coquetel, porque além de ter comes e bebes, vai ter muita gente, talvez tenha professores, né? É um momento de fazer networking, ainda mais sendo a minha primeira sessão aqui na universidade. Tinha bastante aluno, tinha um professor só, que era o diretor do departamento, mas foi legal conhecer ele pessoalmente, porque eu só tinha trocado e-mail com ele. E foi super bacana, gente. Os comes e bebes não estavam tão bons assim, porque, não sei, tinha umas coisas. Pra mim, eram estranhos que eu não gosto, eu não como, assim. E eu não conseguia entender direito qual era quais eram os ingredientes, só que o gosto não era bom, né? Enfim, tinha muito vinho, e o que é engraçado, né? Que na universidade tenha tanto vinho assim. Mas realmente esse networking foi super positivo. Me conectei com várias pessoas, me apresentei, não sei o quê, ficaram maravilhadas que eu era do Brasil, descascaram positivamente meu francês. Assim, teve um menino que falou: Nossa, mas você mora aqui há quanto tempo? Eu falei: Não, eu cheguei há 3 meses. Ele: 3 meses no Quebec, né? Mas você já morou em algum país francófono? Então eu falei: Não, nunca morei. Aprendi francês no Brasil, minha vida toda. Ele falou: Cara, o seu francês parece de um nativo. Eu, enquanto pessoa formada em letras, sempre que a pessoa fala seu francês parece como nativo, eu sei que ela tá sendo exagerada, porque não, né? Eu sei que eu tenho um sotaque de brasileiro, isso não é demérito nenhum ter sotaque, ninguém deveria se sentir ofendido por ter sotaque, mas eu entendi que ele quis dizer que eu falo francês muito bem e que é muito natural a forma que eu falo. Mas fiquei feliz pelo comentário, né? Isso não é a primeira vez, várias outras pessoas comentaram também que ficam impressionadas. Mas só para dizer que é muito cansativo. Chegou um momento ali que eu até mandei uma mensagem pro Rafa. Eu falei, cara, eu tô pensando em ir embora porque eu tô cansado. Eu tô cansado porque tava um griteiro. Um griteiro, gente. Assim, o pessoal tudo falando francês, o pessoal começando a ficar bêbado. Aí fala alto. A gente tava numa sala, que é a sala onde eu tenho aula, normalmente, nos seminários. E tinha, sei lá, umas 30 pessoas. Então, você imagina aquele aquele pessoal falando, 30 pessoas, tudo em francês, aí eu tentando ouvir o que as pessoas estavam falando. É muito difícil e cansativo mentalmente. Mas fiquei feliz por mim, assim, fiquei orgulhoso de mim por conseguir, sabe, gente? Às vezes eu acho que a gente não percebe o quanto que é incrível a nossa capacidade, e eu acho que isso os brasileiros fazem muito bem. Cara, a gente domina tantos idiomas, sabe? E a gente é tão dedicado, a gente estuda muito, e é muito satisfatório quando a gente chega num contexto assim e a gente consegue simplesmente se misturar. Né, você não fica isolado com medo de falar, com medo de não entender. Não, cara, você se joga, você tá falando, tá bebendo vinho ali, tá entendendo eles falando bêbados. Tinha uma amiga nossa, uma colega que ficou super trilouca, assim, de vinho. E eu tava entendendo que daqui a pouco tava falando de Pokémon, de Bulbasaur em francês e tal. E eu fico super feliz de entender isso, né? Faz muito tempo que eu estudo francês, que eu ensino francês, mas
E aí, às vezes, eu acho que eu fico anestesiado e eu não percebo quanto a gente, né? Quantos brasileiros são incríveis. A gente domina o mundo, gente. Porque, sério, não é. Você vai ver outras nacionalidades, o pessoal fala de qualquer jeito, às vezes nem fala. E a gente, eu vejo que os brasileiros são uma recorrência que eu percebo. A gente é muito dedicado, sabe? E por isso que eu acredito que os brasileiros têm potencial de ir muito, muito longe. Então, eu fiquei super feliz de ter esse comentário, esse respaldo dos meus colegas, de como meu francês é bom, né? Então, eu fico super feliz de ouvir isso. E também de estar me enturmando mais, de trocar Facebook. Aqui eles usam muito Facebook. Trocar Facebook com eles, Instagram, e começar a criar essa rede de, talvez, amizade aqui no Canadá, que aos pouquinhos eu sinto que está acontecendo, né? Principalmente no verão, talvez, tem uns rolês, assim, com o pessoal. Vou trazendo para vocês, né? Bem, eu tô vendo que eu já falei pra caramba, mas tinha tanta coisa que eu queria comentar pra vocês, mas vou resumir rapidamente alguns tópicos que eu queria falar. O primeiro de tudo, eu mostrei o pho, que eu e o Rafa fomos comer, né? Acho que foi na quinta-feira. O Rafa não queria cozinhar e nós fomos comer pho, que é tipo um lamen vietnamita, né? Tipo noodles, assim. E é uma delícia, eu amo, adoro, tá? Mas eu até guardei a nota pra mostrar pra vocês por que que a gente não sai tanto pra comer. Ó, eu e o Rafa, nós queríamos mostrar no vídeo, nós pedimos 2 pho iguais e um chicken katsu, que vinha duas tirinhas de frango empanado. Nós gastamos US$ 48. US$ 48, sabe? Ó, só que é bizarro, porque se você for contar a comida, foi 6,50 do chicken katsu e US$ 30 do pho. Então, US$ 15 cada um. Então, deu 36,50. Só que aí foi 1,83 de imposto federal, 3,64 de imposto provincial e 6,30 de gorjeta. Então, tipo assim, a conta era para dar 36,50, deu 48,27. Esses US$ 12 a mais, praticamente não, né? Um terço da conta, 30% da conta, nós pagamos de extras. Então, não dá, assim, não dá, é impossível. Hoje, vocês viram que a gente foi no Walmart, a gente gastou US$ 140 pra semana. Então, assim, eu tô gastando aqui praticamente um terço do meu orçamento em uma refeição, assim, em uma refeição, eu tô gastando um terço do que eu gastaria para comer a semana inteira. Então não dá, gente, é muito bizarro comer fora aqui no Canadá, realmente. É final de semana, sabe? Uma refeição, não dá pra fazer o que a gente fazia no Brasil. E definitivamente não dá pra pedir, porque se você pede comida em casa, você vai pagar basicamente a mesma coisa, porque vai ter imposto, vai ter gorjeta pro entregador, e além disso vai ter taxa de entrega, às vezes tem taxa de serviço no aplicativo. Então não tem condições, sabe? Eu não sei se você ganhar muito bem, não sei, porque aqui as empresas não têm VR, né? Então, tipo, você tem que ganhar muito bem, realmente, ou ter um estilo de vida que, sei lá, você não vai no mercado, sabe? Só que eu imagino quanto que uma pessoa assim deve gastar por mês comendo fora de casa. Não tem condições, tá? Então, por isso, para mostrar para vocês, por isso que a gente não sai muito para comer. E quando a gente sai, a gente vai muito no McDonald's, porque não tem como. Hoje a gente comeu no BK, eu não filmei, mas antes de ir no Walmart, nós comemos no BK. E a gente pagou, tipo, US$ 20, 2 combos de Whopper, sabe? E ainda pedi com poutine. O Rafa pediu batata grande, eu pedi com poutine. A gente saiu de lá estourando, porque o Whopper é super grande, e gastamos US$ 20. Então, menos da metade de comer o pho, que é uma delícia, realmente, é um restaurante familiar. É completamente diferente de você comer uma comida industrializada de restaurante fast food. Só que, enfim, a conta não fecha, né? Você, principalmente eu ganhando em real, não dá, gente. US$ 50 por 200 conto, sabe? Gastei 200 conto comendo food. De vez em quando, super bacana, super maravilhoso, né? Mas para ir toda semana não tem condições, né? Acho que é isso. Final do trimestre chegando, tenho 3 semanas para entregar os trabalhos. O chinês também tá pegado. A gente tá chegando no momento em que eu tô tendo. A gramática tá simples, mas eu tenho que falar mais, falar com mais desenvoltura. Aliás, lembrei, só um parênteses muito aleatório. Ontem no coquetel, eu conheci uma menina aqui. E aí, quando me apresentaram para ela, ela falou assim: Ah, ele é brasileiro. Aí ela falou assim: Você fala português? Com aquele sotaque de português de Portugal, eu falei, sim. Aí ela falou, minha mãe é portuguesa.
Eu falei, gente, qual a chance? Do nada. Assim, a gata falou português de Portugal comigo. Só que ela falou que a mãe dela nasceu em Portugal, mas foi ainda adolescente para a França, casou com um francês e em casa eles não falam português, eles falam só francês. A mãe dela ensinou um pouco de português para ela, ela entende um pouco, mas fala pouquíssimo e tudo mais, mas ela queria aprender mais. Falou que ela fez um semestre, um trimestre de aula de português, que nem eu faço de chinês, ela fez de português. Só que era português do Brasil. E aí, quando ela chegou falando, a mãe dela falou: não é assim que pronuncia, não é tempestade, é tempestade. Mas falou brincando, né? Ela falou que a mãe dela não tem nada contra brasileiros. Mas foi super legal. E a menina, além de tudo, falava chinês. E ela falou em chinês comigo. E me pegou muito de surpresa. Ela falava chinês muito bem. Ela estudou 8 anos de chinês. E eu achei incrível isso, achei fascinante. Eu travei na hora de falar chinês com ela, o que me mostra que eu preciso estudar e que eu não falo tão bem quanto eu pensava que eu falava. Mas essa história para outro vídeo, tá bom? É isso, gente. Estamos encerrando mais um mês. Agora é maio, maio não, março, chegando no final. Hoje é dia 29. Eu e o Rafa, hoje é nosso aniversário de casamento, aniversário de mêsversário de casamento, né? Nós estamos fazendo 9 meses de casado, de casamento 29 de junho, então 9 meses, é isso, de casado. E também 3 meses amanhã de Canadá, né? Que a gente chegou no Canadá dia 30 de dezembro. Então amanhã tem 3 meses que estamos aqui. Muita coisa mudou. A gente ainda adora Montreal, a gente ainda adora o Canadá, continuamos tendo planos de ficar aqui mais tempo. E é isso. Sinto que as coisas estão caminhando, as coisas estão avançando, né? Tanto para mim quanto para o Rafa. Quero trazer novidades do lado dele, assim que as coisas se arranjarem. Quero trazer um pouco sobre a experiência dele, que é uma pessoa que veio para trabalhar, né? Ele ainda não conseguiu um trabalho, mas está cada vez mais próximo. Enfim, assim que der tudo certo e tiver coisas concretas, eu comento com vocês. E para comemorar nosso tudo isso, amanhã é uma coincidência pura, mas amanhã a gente vai no show da Kylie Minogue. Eu comprei esse show ainda no Brasil, quando ela anunciou que ela viria para Montreal. Ela nem tinha anunciado no Brasil ainda, mas eu comprei o ingresso pro show dela. E vai ser super legal. Passou super rápido, surreal pensar que, sei lá, eu comprei o ingresso em setembro ou outubro do ano passado e amanhã o show. Então vamos ver como vai ser. Espero muito que não chova, porque tá com uma previsão horrorosa de chuva para amanhã, mas hoje tinha previsão de neve, tipo 15 centímetros de neve, e não nevou. Tipo, nevou de madrugada, mas durante o dia não vi nada, a neve derreteu, inclusive. Então, eu tô torcendo para que amanhã não chova, mas de toda forma, o show é num espaço coberto, é na arena de hockey dos Canadiens de Montréal, né? O time de hockey de Montreal. Então, tudo ok, tem conexão subterrânea com o metrô e, melhor de tudo, os lugares são reservados. Então, não precisa daquela loucura que é no Brasil, porque a gente foi assistir o show da Mariah no Allianz ano passado e a gente teve que chegar super cedo e pegamos um lugar horrível ainda, porque a galera chegou mais cedo que a gente, só que eu trabalhava, o Rafa trabalhava, o show era numa sexta-feira, sem condições, e aqui o lugar é marcado, então, glória, vamos poder chegar, o portão abre 6h30, o show começa às 7h30, então a gente deve chegar ali, sei lá, umas 7h40, umas 6h40, mais ou menos por ali, para não ficar cozinhando e não ter que ficar gastando dinheiro com comida. Não sei se aqui é caro, porque no Allianz era um absurdo, assim. Acho que eu paguei 10, 15 reais num pacote de biscoito de polvilho, porque era a coisa mais barata que tinha para vender no Allianz. Então, não sei como vai ser aqui, vou mostrar para vocês o que der para mostrar no vlog da semana que vem sobre o show. Mas é isso, muitas coisas acontecendo, muitas comemorações. Muito feliz com tudo, apesar dessa semana meio low que eu tive, aos poucos fui me animando e é sempre sobre reconhecer para mim, né? Não com esse discurso assim de, ai, vamos achar coisas boas na desgraça, mas primeiro que não teve nada de desgraça e segundo que eu acho que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que continuar e sempre reconhecer as coisas boas e o fluxo da nossa vida que continua a correr, não é mesmo? E é isso por essa semana. Obrigado por quem aguentou meu papo tagarela durante quase 30 minutos. Mas realmente, como eu não fui para a faculdade, queria conversar com vocês e dar um update de tudo da semana, muitas coisas que aconteceram. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito e de ativar o sininho para receber as novidades assim que um vídeo novo for postado.
Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, a parte que você mais gostou do vídeo, alguma curiosidade que você queira saber, vê aqui no canal. Eu sempre respondo todo mundo com o maior carinho. E também no Instagram, já comentei, mas vou deixar de novo aqui o meu @. Me sigam lá também. E é isso, um bom domingo para vocês, uma excelente semana para nós. E nos vemos na próxima semana aqui no canal para mais um vlog. Tchau, tchau!